Primeiro, acho que é sempre bom lembrar, né, Gabi, depois de toda a tentação que o bolsonarismo teve para interferir na Polícia Federal, seja para ter informações privilegiadas, seja para bloquear investigações, como é bom ver a Polícia Federal trabalhando com isenção, imparcialidade e fazendo as investigações que tem que fazer. O segundo é que a gente sabe que o INSS é um foco, né, de fraudes, de problemas há muito tempo e há muitos governos, né? E nós vamos saber já por que isso acontece. A gente tem uma convidada hoje para abordar esse tema, né? Mas é mais um caso e certamente, infelizmente, não será o último, porque há brechas, né? Há brechas para que fraudes como essas possam ser cometidas. Nós tivemos aqui em São Paulo recentemente um sujeito que quase chegou ao segundo turno das eleições, que participava de um esquema de roubo de senhas de aposentados para poder dar golpe, né? Então veja que isso é quase uma profissão no Brasil, né? E a corda sempre arrebenta para esse lado mais fraco, né? Para essas pessoas que a gente vai até falar aqui como é que essas pessoas, né? Você, por exemplo, que é aposentado, você quer saber se você foi impactado por essa fraude, a gente vai falar a respeito disso também, como você pode denunciar, mas fato é que a palavra é muito importante, né? Estava conversando com Elo Vilela a respeito disso, a situação, né? Como a comunicação do governo está lidando com isso também. Então, ontem, quando aconteceu, não esse caso da operação de hoje, mas o de ontem, o Sidônio fez reunião com o ministros, na verdade, né? Mais de um ministro. Ele reuniu a equipe e rapidamente propôs ali uma solução para comunicar de maneira forte à população, né? Olha, estamos combatendo, na verdade, não começou no governo Lula, o governo Lula o que fez foi denunciar, foi investigar, na verdade. Então, essa comunicação é muito importante também para que as pessoas consigam ter esse discernimento, né? Porque apesar da gente estar batendo nessa tecla que começou em 2019, não foi no governo Lula, a gente sabe que também a oposição bolsonarista faz um trabalho muito forte nas redes sociais para disseminar esse tipo de informação. Isso é super importante, né, Gabi? Que quem vem a público para informar o que está acontecendo seja o ministro da Justiça, ou seja, poderia ser um jornalista que descobriu, poderia ser um vazamento, como tantos que a gente viu durante a Operação Lava Jato, né? Vazamentos programados, vazamentos pensados de forma meticulosa para afetar partido A ou B, não. É o ministro de Estado da Justiça, responsável pelo trabalho da Polícia Federal, que vem a público dizer, olha, no nosso governo foi identificada uma série de irregularidades que não começaram aqui, que já vieram de antes, mas a gente percebeu o que estava acontecendo, abriu um processo de investigação, mais de 200 pessoas vítimas de operações de busca e apreensão, né? Então uma operação de largo alcance que não poderia ser preparada do dia para a noite. A Polícia Federal certamente trabalha já há vários meses para identificar essas irregularidades, né? Nós estamos chegando agora no terceiro ano de governo do presidente Lula, a gente não sabe quanto tempo faz que a PF está investigando para ter, né, os elementos necessários para garantir que o juiz dê lá, né, a ordem para fazer busca e apreensão, para prender, para recolher material, para afastar servidores que podiam eventualmente atuar para esconder provas, etc. Então, eu acho que nesse caso o governo até aqui comunicou bem. O papel da oposição a gente sabe qual vai ser. Vai ser tentar confundir, vincular esse escândalo ao governo do presidente Lula, né, criar confusão. Nós tivemos hoje aí também uma notícia muito maliciosa envolvendo um dos sindicatos de aposentados que concedia benefícios, que tem o irmão do presidente Lula como um dos seus diretores, como dando a entender que poderia haver algum tipo de envolvimento do Frei Chico, que é o irmão mais velho do presidente Lula, nessa fraude, que não tem nenhuma base material. Mas a oposição vai fazer esse tipo de confusão, né, para tentar embaralhar as cartas, mas até aqui é impecável a atuação do governo, principalmente a fala do ministro da CGU, no dia de ontem, né, mencionando que essas suspeitas já estavam postas no governo anterior, podiam ter sido enfrentadas e não foram por uma decisão política, né? Exato, Juliano. E, claro, a gente está falando aqui de pessoas que tentam surfar nessa onda e até deturpar o que está acontecendo. Quem entrou nessa história também, colocou ali o B dele, foi o senador ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, o Sérgio Moro, né? Lembrando que a gente está dizendo que essa mega fraude ela se consolidou em 2019, que era exatamente quando quem era ministro? Justamente Sérgio Moro. Sérgio Moro. Então, a gente vai ler aqui a fala de Sérgio Moro na rede social. Ele diz o seguinte:
As fraudes contra os aposentados do INSS, que foram estimadas em 6 bilhões de reais, comprovam em definitivo que o governo Lula não precisa importar criminosos do Peru. Tá? Juntando tudo uma coisa só, né? Essa história aí a respeito do Peru é uma referência ao asilo diplomático, né? Que o governo Lula ofereceu à ex-primeira-dama do Peru, a Nadine Heredia. Então, ele está fazendo esse paralelo. Não cansa de passar vergonha o Sérgio Moro, né? O esquema começa em 2000, o programa que permite os benefícios aposentados começa no governo Temer, ganha escala, ganha tração a partir de uma regulamentação de 2019, quando o Sérgio Moro era ministro da Justiça, e explode como escândalo mesmo, ou seja, tem um salto nos recursos destinados a esses supostos benefícios para os pensionistas e aposentados em 2022, que era o ano que o Bolsonaro estava tentando a reeleição com apoio de quem? De Sérgio Moro. Então, é muita cara de pau que o Sérgio Moro venha falar de corrupção depois de tudo que fez na Lava Jato, do conluio com os promotores para condenar sem provas o presidente Lula e outras pessoas, mas que vem esquecer que esse esquema começou justamente no governo Bolsonaro, quando ele era ministro, e que ganhou um salto na eleição de 22, provavelmente para financiar as campanhas do bolsonarismo, a quem ele também apoiou na eleição contra o presidente Lula. Juliano, vamos conversar com a Samantha Paixão para ajudar a gente a entender essa história das fraudes contra os pensionistas e aposentados. A gente falou aqui hoje dessa nova etapa, vamos dizer assim, né, dessa fraude envolvendo venezuelanos, mas essa mega operação que foi revelada ontem à imprensa, eles tiveram, esses aposentados, os descontos nas suas folhas de pagamento, né? Sem autorização, tudo isso aconteceu, um prejuízo muito grande, de bilhões de reais, prejudicou muita gente. Quero dar primeiro boa tarde para a doutora Samantha Paixão. Seja muito bem-vinda ao ICL Notícias. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a toda a comunidade ICL. É um prazer estar aqui para prestar um serviço também à comunidade de utilidade pública. É importante a gente trazer conscientização e ajudar aqueles que, então, estão em dúvida sobre como agir nesse momento se foram vítimas desse golpe. Excelente, doutora, importantíssima, obrigada, a gente que agradece. Queria trazer alguns dados aqui para a gente começar a nossa conversa, porque hoje a CGU divulgou que fez entrevistas com 1.273 beneficiários em todo o Brasil, e 98% tiveram descontos não autorizados. Então, essa é a amostragem, né? O INSS diz que vai ressarcir essas vítimas, isso numa coletiva conjunta da CGU com o INSS. A gente tem até as imagens dessa coletiva de imprensa, mas fato é que é um golpe que atingiu muita gente. Então, eu já peço a sua ajuda, doutora Samantha, para explicar como é que aconteceu essa fraude e também como é que as pessoas, né, se elas conseguem saber se elas foram atingidas, aonde que elas podem procurar denunciar essa história? Bom, primeiro a gente precisa entender que havia uma falsificação de assinaturas e de supostos vínculos com entidades e sindicatos, onde essas pessoas, então, sofriam descontos de modo irregular. É importante que a gente crie uma cultura aqui, que é um pouco difícil da gente implementar, em vista de realidades sociais, em especial de um certo analfabetismo digital que a gente encontra muitas vezes na nossa realidade brasileira, em especial se tratando de pessoas idosas, que são, sim, os alvos aí, em se tratando de aposentadorias e pensões. Essas pessoas, elas devem criar uma cultura, portanto, e todos nós, de verificar os extratos de pagamento dos benefícios. Isso é possível a partir de um acesso ao aplicativo do Meu INSS. Então, assim como nós muitas vezes fazemos com os extratos de banco, a gente precisa criar essa cultura de verificar de modo frequente o extrato de pagamento do benefício. Porque nesse extrato vai aparecer todos os descontos que estão sendo submetidos. Caso o beneficiário, o pensionista ou o aposentado verifique um desconto irregular, ele pode comunicar imediatamente o INSS, abrindo um procedimento, um pedido de exclusão desse desconto, que pode ser feito não só pelo aplicativo do Meu INSS ou do site, por meio daquela senha do GovBR, mas também pelo 135.
Gabriela, é importante também dizer que, embora a gente saiba que esses convênios fossem estabelecidos junto ao INSS, a gente tem um problema de fiscalização, né? Há uma deficiência aqui. Importante também a gente considerar que a gente está falando do maior sistema, um dos maiores sistemas de seguridade social do mundo, né? São milhões de benefícios todos os meses. Então, há sim riscos de fraudes. A gente precisa também fazer essa checagem para verificar alguma inconsistência de descontos. O governo diz que fará os descontos, mas no momento os segurados, né, então os beneficiários de aposentadorias e pensões, devem entrar em contato pelos telefones, o 0800 que aparece no próprio extrato. Então, quando há a sinalização ali de um desconto, há um 0800 que a pessoa pode entrar em contato. Há uma força-tarefa, um grupo de trabalho hoje com a AGU, firmado pelo governo, para verificar quais são essas entidades, porque todos os convênios estão suspensos no momento, para verificar quais são as entidades envolvidas e, sim, buscar uma forma aí de ressarcir essas pessoas, já que a investigação cobre aí um período de 2019 até 2025. Então, é um período grande que simboliza aí, como a gente já soube pelos noticiários, aí pouco mais de 6,3 bilhões de reais de desvios de aposentadorias. Vou passar a palavra para o Juliano, só quero reforçar aqui o que diz a doutora Samanta, porque achei isso muito importante para quem nos acompanha e não costuma utilizar o celular ou, enfim, a tecnologia para isso. Dá para acessar ao contato, ao 0800 no próprio extrato. Então, eu acho isso fundamental aqui, essa fala da doutora Samanta de como, né, os aposentados e pensionistas podem entrar em contato com o INSS. Juliano. É isso. Boa tarde, Samanta. Queria comentar também com você e te ouvir sobre, enfim, é recorrente a gente ter denúncias, né, envolvendo golpes com aposentados, né? E há uma série de fatores para isso. Eles são vítimas preferenciais por uma série de razões, não são as únicas, né? Há outras fraudes que acontecem, até a gente no nosso dia a dia, de vez em quando, se depara com um desconto indevido numa conta de telefone, numa conta de uma operadora de internet, está lá um serviço embutido, isso está quase que na margem de ganho, na margem de lucro das empresas privadas. No caso do setor público, nós estamos falando de volumes muito grandes, onde um buraquinho por onde vaza o dinheiro pode vazar bilhões de reais, como a gente está vendo. Por que os golpistas têm como foco os aposentados, Samanta? Quais são as facilidades que eles encontram ao identificar nesse público potenciais vítimas para fraudes dessa natureza? Eu destaco, Juliano, 2 pontos essenciais, né? O que eu já disse anteriormente, que é o analfabetismo digital, né? A gente sabe que os serviços da Previdência estão muito centrados nos aplicativos, né? Ou no site do meu INSS, embora a gente tenha o 135, que é a central oficial do INSS para esclarecimento e para pedidos, inclusive, junto ao INSS, a gente sabe que nós estamos falando de uma parcela de população que não tem um fácil acesso e, além disso, a gente também tem uma questão relacionada à vulnerabilidade social, econômica. Hoje, dados oficiais do INSS apontam que 70% dos benefícios pagos são de um salário mínimo. Então, para além desse analfabetismo digital, a gente também está tratando aqui de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Então, a gente tem aqui uma incidência de vulnerabilidades que viabilizam a aplicação de golpes, com certeza, em aposentados e pensionistas. É uma crueldade, né, Gabi? Além disso, não só estamos falando de uma fraude ao erário público, porque isso é dinheiro que está, né, na União, mas também as pessoas, né? Um golpe que atinge o país como um todo, não só quem precisa de aposentadoria, mas também o próprio sistema que passa a ter sua credibilidade questionada, né? E a importância também de fortalecer, né, o INSS, que é um órgão importantíssimo, né, que atende a milhares de pessoas. Então, isso também, acho que quando a gente está falando, né, dessas fraudes recorrentes, tem que fazer, né, essa dissociação, Juliano, que é momentos como esse, né, que é bastante perigoso também. Quero agradecer muito a doutora Samanta aqui pela presença e por ajudar a gente também a entender o que pode ser feito nesses casos, doutora. Obrigada, até uma próxima oportunidade.
Imagina, muito obrigada, Gabriela, muito obrigada, Juliano, e excelente a sua fala. A gente precisa credibilizar um sistema que está a nosso dispor para muito mais do que aposentadoria, mas para promover proteção social e justiça social. Excelente, é isso. Obrigada, até uma próxima. Juliano, a gente vai continuar tratando desse caso, pelo visto a gente vai ter outros desdobramentos, né? Como a doutora Samantha ressaltou, tem um grupo de trabalho, uma força-tarefa, né, da AGU, que foi formado ontem mesmo, quando a operação foi deflagrada, já se criou esse grupo, que vai também contribuir para esse fortalecimento, que a gente conversava agora com a doutora Samantha, também para fiscalização, tudo isso. Então, a gente deve ter novos desdobramentos, novidades a respeito disso nos próximos dias também.